a situação das mulheres e dos homens no mercado de trabalho ainda apresenta um conjunto de assimetrias, de desigualdades significativas. E aí essas desigualdades são dificuldade no acesso ao emprego. Então, geralmente, o que se, nos processos, quando você vai admitir uma mulher, pergunta-se, né? Às vezes direta ou indiretamente, embora isso seja contra a lei, mas se ela é casada, se ela pretende ter filhos, né? Tem a questão, e aí por conta da questão da dedicação. Outro dia eu falando com um cara, ele estava dizendo, ele é empresário, e ele disse, admitir uma mulher no mercado de trabalho, a gente paga menos porque elas não são assíduas. Vai ter filho, vai ter que levar o filho na escola, vai ter que levar o filho no médico. Então, a empresa paga, já desconta esse absenteísmo que vai existir na contratação de uma mulher. Então, existe a desigualdade no acesso ao emprego, na remuneração. A remuneração, ela é ainda bastante desigual entre homens e mulheres. E é interessante, depois eu trouxe só alguns dados, mas até mesmo nas profissões ditas femininas, os homens que participam dela acabam levando vantagem na remuneração ainda. É impressionante. Na ocupação de cargos de decisão, então as mulheres ainda são minoria. E na escolha da profissão. Então, dentro o conceito tradicional mais conservador de família divide os papéis entre homens e mulheres. O homem sai para o mercado de trabalho, com a sua remuneração, ele volta a prover a família, né, sustenta a família. A mulher, ela fica em casa para cuidar do filho, para cuidar dos filhos e cuidar das atividades domésticas. Embora isso hoje não é exatamente assim, mas esse conceito ainda persiste. E aí a gente vai ver um pouquinho lá na frente que as mulheres acabam tendo a dupla jornada de trabalho, né? Então, elas trabalham fora, trabalham no mercado e tem uma dedicação muito grande no trabalho doméstico. E isso vai refletir essa divisão de que o homem sai para o mercado, então logo ele está apto a trabalhar, é naturalmente um homem que precisa receber mais. A mulher, como ela já tem uma atuação de cuidado, isso é natural dela, logo essa dimensão do cuidado não é valorizada como trabalho no mercado de trabalho. Então você sai do ambiente de família e vai para o mercado de trabalho num continuismo de uma situação desigual. Eu lembro que quando eu era criança, na minha casa, a minha mãe educou a gente não com essa divisão de tarefa. Então meus irmãos cozinhavam, lavavam, passavam, cuidavam de tudo. Agora, quando a gente saía para o mercado de trabalho, aí isso já era dividido. Então os meninos iam trabalhar na pedreira e nós meninas íamos para as casas de família. Os meninos trabalhando na pedreira ganhavam mais do que nós meninas que trabalhávamos em casa de família. Então era uma coisa meio... Em casa eu percebi uma realidade, quando eu saía para o mercado de trabalho era uma outra realidade. Então era uma coisa meio... Eu não conseguia muito entender essa dimensão. Aí, pegando alguns dados aqui do IBGE, de 2009, da CNAD, você tem Pesquisa Nacional por amor de domicílios. Em 1989, na atividade de mecânicos, existia 0,2% de mulheres. Em 2009, aí esse número foi para 0,9%. Do ponto de vista do salário, então, aí está igual, não existe diferença. Na profissão de motorista, 0,4%, de 0,4% passou para 1,2%. Porém, os salários aí favorecem as mulheres.
policiais também teve um crescimento de 7% para 9,5%, e aí o salário também favorece as mulheres. Aqui, nesse ponto, o salário favorece as mulheres porque a gente já alcançou, as mulheres já alcançaram um nível de escolaridade bem maior do que os homens, né? Então, nessas profissões, elas são favorecidas pelo fator educação, que é uma das variáveis para você determinar salário. Essas profissões são consideradas profissões violentas e pesadas para as mulheres, né? Na parte de administração, teve em 89 era 30,8%, em 2009 foi para 36%, e aí o trabalho favorece ao homem. Então, o homem, como mesmo em casa, os homens, mesmo em casa, eles acabam cuidando da maioria das famílias, né? Eles acabam cuidando da parte administrativa e logística, então também tem o entendimento de que eles devem receber mais para exercer essa função, né? Que ele já, aí sim o fator natural entra, ele é considerado positivamente, né? As enfermeiras, em 89 era 89%, aí você teve uma baixa, né? Em 2009 foi para 86,4%, mas aí o salário ainda favorece aos homens. Os homens ganham mais do que as enfermeiras. No caso dos professores também, você teve em 89, 91,5%, em 2009, 83%, e aí ainda os salários acabam favorecendo aos homens. A ISP Internacional de Serviços Públicos, ela fez uma pesquisa muito interessante dentro dos órgãos públicos, e ela traz um relatório muito interessante de como que eles estabelecem essa diferença de horas entre homens e mulheres, e de afirmar o tempo todo de que a mulher realmente tem coisas que ela faz. Ela é uma boa recepcionista, ela consegue agregar as pessoas, mas isso é natural, esse trabalho não tem que pagar, porque esse é um trabalho que ela já faz, já está incorporado na atividade dela. As secretárias também, você tem em 89, 95%, e 2009, 97,2%. Então, nas profissões, essas três últimas, que são profissões ditas femininas, mesmo aí, você tem uma diferença de salário gritante. Eu não achei nenhuma mais atualizada, então esse dado ele é de 2003, mas a gente ainda permanece essa hierarquia salarial, homem branco, mulher branca, homem negro e mulher negra. Então, homem branco tem uma média, em 2003, tinha uma média salarial de 769,13%. Homem branco, média de brancos. Reais. Reais. A média de salário dos homens era 695,38%. Os homens negros, 369,15%, e a média das mulheres era 434,85%. Mas a mulher negra, ela ainda está bem aquém no sentido de remuneração. A gente permanece ainda uma pirâmide invertida, né? No caso da mulher negra. E interessante também observar aqui, que assim, as mulheres brancas e as mulheres negras são, dentre esses quatro, as que mais estudam. E tem melhor sucesso escolar. Mas, quando entra no mercado de trabalho, que é dominado pelos homens, a coisa se inverte. E assim, a gente percebe isso na sociedade. Por exemplo, aqui no prédio, né? A Evânia, ela sofreu mais situações de racismo do que eu aqui nesse prédio, né? Porque sempre
associavam ela a uma empregada doméstica, a uma pessoa que estava aqui para prestar serviço, nunca uma moradora. Para mim, assim, era algo assim, havia um incômodo, de vez em quando você sente um incômodo, mas não chega a ter essa violência de verbalizar, de No verbalizar. sentido de estranhamento, que eu fiquei com ele e falei, vai que é um cantor. Mas já teve um cantor aqui. Isso. Já, então como é que você faz parte da banda? É. Entendeu? Então é bem isso mesmo. Entendeu? Diferente da mulher, que a gente está associada com outras coisas, né? Então, se não é aquela mulher que tem aquele padrão, ou de estético, de ser ou uma modelo, ou uma mulata no carnaval, então é empregada doméstica. Aí o tempo de trabalho não pago, que é trabalho doméstico, né? Quando as mulheres entram no mercado de trabalho, começa a surgir o conflito entre o trabalho no mercado e o trabalho doméstico. E aí o IBGE foi lá pesquisar para ver quanto era essa diferença de dedicação ao trabalho doméstico. Então, para homens e mulheres de 16 anos ou mais, no caso das mulheres, em geral, elas dedicam 23,9 horas por semana ao trabalho doméstico. Os homens, 5,2 horas no trabalho doméstico. 16 anos ou mais, pessoas acima de 16 anos. Acima de 16 anos de idade. Que coisa, né? Não, mas estava assim mesmo. Assim mesmo. Agora, para mulheres e homens que estão inseridos no mercado de trabalho, então que trabalha fora e depois vai para casa, as mulheres têm uma dedicação de 16,2 horas por semana para realizar o trabalho doméstico e os homens têm 4,7 horas de dedicação no trabalho doméstico. Os dois trabalhando de 40 a 44 horas semanais. Então, também tem essa diferença muito grande e é claro que, exatamente, quando você pensa em remuneração, quando você pensa em promoção, você acaba desconsiderando, porque isso é formado dentro de casa. Tá bom, já faz mesmo isso. Esse trabalho não é pago. E logo, quando você entra no mercado de trabalho, você vai pensar em remunerar outras coisas que não essas atividades mais consideradas de cuidado ou que são naturalmente realizadas por mulheres. Aí tem uma diferença também de dedicação do trabalho não pago para as mulheres, entre as mulheres negras e indígenas e as mulheres brancas e asiáticas. As mulheres negras e indígenas dedicam 24,5 horas semanais para realizar os trabalhos domésticos e as mulheres brancas e asiáticas 2 horas a menos. Então, discutir um pouco essa questão, discutir essa questão no mercado de trabalho é super importante porque a gente que tem amigo, filho, tem sempre alguém que está inserido aí no mercado, você está investindo, e aí quando chega num processo de seleção, o fator cor e gênero vão determinar se você entra ou não, e se você entrar, vai determinar em que lugar que você vai ficar. Então, a minha proposta enquanto empresa é sensibilizar os recrutadores aí de que existe obstáculos para as mulheres e para a população negra e que eles precisam ter conhecimento disso e considerar isso dentro do processo de seleção. Porque existe um desconhecimento completo a respeito, inclusive, das convenções. Eu estou fazendo